Olá, começa agora o MPTV. Confira os nossos destaques da semana. MPPI participa da 8ª edição da Operação Mata Atlântica em Pé. Em Uruçuí, MPPI obtém decisão favorável para a indenização de participantes de programa social. Projeto Leito Acolhedor do MPPI promove melhorias no Hospital Regional de Corrente. Projeto Ábaco, sobre fiscalização dos orçamentos públicos, é tema da nossa entrevista da semana com o promotor Flávio Teixeira. Essas e outras informações você confere a partir de agora. O Ministério Público do Piauí participa da maior operação nacional de combate ao desmatamento ilegal da Mata Atlântica. A 8ª edição da Operação Mata Atlântica em Pé envolve 17 estados e no Piauí abrange mais de 20 municípios, entre eles Canto do Buriti, Parnaguá, Corrente, Teresina e Parnaíba. As fiscalizações são coordenadas pelo MPPI em parceria com órgãos ambientais, com ações em campo e por satélite. O trabalho também abarca a identificação dos responsáveis, a verificação de eventual existência de licenças ambientais, a fiscalização presencial ou remota, a lavratura de autos de infração e de termo de embargo, assim como a adoção de medidas para a cessação dos ilícitos e reparação pelos danos ambientais e climáticos. Em 2024, a operação identificou 19,5 mil hectares desmatados ilegalmente e aplicou cerca de 143 milhões de reais em multas. A Secretaria de Estado da Educação e o NUCEP atenderam recomendação do Ministério Público do Piauí e retificaram o edital número 40 de 2025 de processo seletivo de profissionais da educação. A orientação partiu da 33ª Promotoria de Justiça de Teresina, que identificou cláusulas discriminatórias contra pessoas com deficiência. Com as mudanças, o edital passa a garantir igualdade de condições na disputa, adaptação das provas, uso de tecnologias assistivas e avaliação por equipe multiprofissional. As inscrições foram reabertas e seguem até 23 de setembro. Em Uruçuí, o MPPI conseguiu decisão favorável para que o município pague indenização por danos morais aos participantes inscritos no programa social Meu Espaço de Morar. O promotor de justiça Sinobilino Pinheiro dá mais detalhes. O Ministério Público ajuizou a ação civil pública, na comarca de Uruçuí e teve seu pedido deferido. É que entre 2015 e 2016, o município de Uruçuí, em programa social, estava prometendo a concessão de 250 lotes sociais gratuitos. Ocorre que aproximadamente 250 pessoas foram agraciadas, contudo, nunca receberam os seus lotes prometidos pela campanha social. De forma que o Ministério Público, com base em investigação em inquérito civil, ajuizou a ação e teve seu pedido deferido, de forma que a Justiça contemplou em R$20 mil a título de indenização em favor de cada vítima que foi sorteada e não teve o seu lote concedido pelo município. O município agora de Uruçuí terá que cumprir esta decisão e o Ministério Público continuará vigilante para executar na exata forma em que foi concedido pela Justiça piauiense. E a gente conversa agora com o promotor de justiça Flávio Teixeira, ele que é titular da 36ª Promotoria de Justiça de Teresina e coordenador do Núcleo das Promotorias de Justiça de Defesa do Patrimônio Público e da Probidade Administrativa. Doutor, seja bem-vindo ao nosso MPTV. Obrigado e bom dia aos telespectadores do MPTV. A gente vai falar, doutor, sobre um projeto de sua autoria, o projeto Ábaco, Abrindo as Contas. No que consiste esse projeto? O projeto Ábaco ele nasceu da nossa experiência como promotor civil ainda em José de Freitas, onde nós passamos 11 anos, e também do pouco tempo que nós passamos aqui, ao perceber as demandas que chegavam no núcleo e nas promotorias, e a gente percebia que muitas coisas, muitas denúncias, muitas informações poderiam ser
adquiridas não pelo MP, mas pelo próprio cidadão, pela própria instituição, consultando os portais de transparência e outros portais que estão à disposição de todos na internet. E quais as ações, né, já foram desenvolvidas no âmbito do projeto Abaco? O mote do projeto é fazer oficinas, audiências públicas para mostrar para as entidades, para os sindicatos, para as organizações, para o próprio cidadão, o que eles já têm disponível na internet. E é muita coisa. Claro que os portais de transparência ainda não são perfeitos, ainda tem muita coisa a melhorar, e isso também é um dos objetivos do projeto, melhorar os portais de transparência, mas que já tem muita coisa que eles podem acessar, que todos nós podemos acessar, porque são dados abertos e fica lá à disposição do cidadão e das entidades. Doutor, essas oficinas, elas acontecem por áreas, por exemplo, a área da saúde, a área da educação. Como é organizado essa oficina para que esses públicos possam, da melhor maneira, aprender, né, se capacitar em relação à fiscalização? Nós organizamos isso por áreas de secretarias, tanto do município como do estado. Então, nós já fizemos oficinas para as pessoas com deficiência, para os idosos, para o meio ambiente, saneamento, para a educação. E agora nós já estamos entabulando a organização de oficinas que vão alcançar as secretarias de saúde municipal e estadual. E para que o projeto possa ser bem executado é necessário, acredito eu, alguns parceiros, não é isso? Sim, exatamente. O nosso parceiro principal, fora da instituição, é o Tribunal de Contas, como também o é a Secretaria de Planejamento do Estado, a Secretaria de Planejamento Municipal, que mexem com o orçamento. E aí eles sempre estão disponíveis para acrescentar nas oficinas, né, dúvidas sobre os portais de transparência de cada, seja do Estado, seja do município. E o Tribunal de Contas, que também desenvolve um trabalho de fôlego nessa área, né, com o portal da cidadania e tudo, é nosso parceiro sempre. E também, internamente, o CEAF, a PGJ e vários parceiros. O projeto ele integra várias camadas, vários parceiros. Uhum. Como é que tem sido a receptividade, né, desses participantes, tanto das secretarias como da pessoa física mesmo, que participa dessas oficinas? Olha, a gente não tem o público que a gente esperava, mas a gente já conta com demonstrações válidas do alcance do projeto. Por exemplo, nós já fomos chamados pelo pessoal dos conselheiros do Fundeb para proferir uma palestra sobre a questão dos orçamentos. E aí a gente vai fazendo as oficinas, porque isso vai depender muito do interesse das instituições. O Sindicato dos Trabalhadores na Educação também já nos procurou para que a gente faça palestras específicas, o que demonstra que o projeto está alcançando os seus objetivos. Doutor, em relação às expectativas, o que é que se espera, né, com o desenvolvimento do projeto e com as suas conclusões? Olha, o orçamento ele é um grande bolo, não é? E que cada um, né, nas suas áreas, na questão política, na força política, é que vai puxar, vamos dizer assim, a brasa para o seu churrasco, né? Então, o que a gente espera é que a sociedade, quando o sindicato luta para reajuste salarial, seja quando a UES, por exemplo, luta para mais orçamento, como nós também, o Ministério Público, lutamos, o Tribunal de Justiça luta, cada órgão, cada entidade, cada poder luta. E o nosso objetivo maior é que eles se munam de dados para que haja uma maior participação. Nós temos que discutir por que o Tribunal de Justiça tem um orçamento X, por que o Ministério Público tem um orçamento Y, por que a educação tem um outro orçamento dentro do Estado, como é que são feitas as alterações no orçamento. E que isso desague, por exemplo, naquela reunião da Comissão de Constituição e Justiça da Assembleia, que é onde é aprovado, não, onde é discutido um pouco dessa divisão. A gente quer que essa reunião seja mais ampla e, mais do que ampla, que a sociedade participe mais, para se discutir de uma maneira franca, sincera, a fatia do bolo que cabe a cada um. Eu acho que, como o orçamento, o dinheiro vem da sociedade, a sociedade precisa discutir mais isso,
para que a gente veja se o orçamento está realmente sendo dividido, o bolo do orçamento, com as carências da sociedade. Claro que cada um, MP cada vez mais quer orçamento, o Tribunal de Justiça quer um orçamento cada vez maior, a Assembleia quer um orçamento cada vez maior, mas ele é finito, porque é aquele bolo. Cabe à sociedade, às entidades lutarem para que esse bolo seja dividido, mas não de acordo com as necessidades só do MP, nem com do Tribunal de Justiça, mas com as necessidades da sociedade no todo. Ou seja, é preciso que a sociedade possa conhecer para poder fiscalizar. Exatamente, não só para fiscalizar, mas como para exigir, né? Vamos supor que, um exemplo, entre construir um estádio e construir um hospital. Eu estou falando um exemplo muito simples. O que é melhor para a gente? Né? O que é melhor? É construir uma outra ponte ou construir um laboratório de atendimento de saúde, de câncer? E são essas perguntas que são simples, mas que a sociedade é que deve dar resposta, e não só os legisladores, né? Não só os deputados, nem só o Ministério Público, nem só o Tribunal de Justiça. É esse o objetivo do projeto. Doutor Flávio, nós agradecemos a sua participação aqui no nosso MPTV, trazendo esses pontos esclarecedores, né, sobre o projeto Abaco, um projeto certamente muito importante para toda a sociedade. Eu que agradeço e estou à disposição. E veja a seguir: denúncias de assédio moral no trabalho caem, mas Ministério Público do Trabalho mantém alerta. Projeto Leito Acolhedor do MPPI promove melhorias no Hospital Regional de Corrente. Até já! A Arapuca tá armada para você cair. Números estranhos pedindo transferências ou os seus dados, tome cuidado. É golpe. Ligue 127 e denuncie crimes virtuais. Apoio Ministério Público do Piauí. Mora na rua porque quer. Se estivesse com fome mesmo, aceitaria qualquer trabalho. É melhor dar dinheiro não, hein? Senão eles se acostumam. Ah, se eu venci, qualquer um pode vencer. As pessoas em situação de rua ainda escutam frases desse tipo. É preciso entender que a rua não é escolha. O preconceito, sim. Dignidade não é favor, é um direito. Acolher é muito mais importante do que julgar. Vamos mudar essa realidade juntos. Aí, Maria, foi promovida, parabéns. Aê! Vai acumular umas funções, mas você consegue. Não, dá conta sim. Cargo de chefia vai coordenar tudo. Super tranquilo. Você vai conseguir, Maria. Gente, eu vou ali rapidinho e já volto. Ansiedade não é frescura. Ansiedade é uma doença. Saúde mental também é saúde. Fale, ouça, peça ajuda. Apoio Ministério Público do Piauí. O Ministério Público é a voz da sociedade. É um órgão autônomo e independente, que tem como missão garantir a ordem jurídica, o regime democrático e os interesses do cidadão. O diálogo entre o Ministério Público e a sociedade é feito por meio da ouvidoria, o lugar onde qualquer pessoa pode reclamar, denunciar, elogiar, sugerir, se informar. Quando alguém solicita informações, é a ouvidoria que se encarrega de encaminhar o pedido ao setor responsável. O prazo para resposta é de até 30 dias. Se você faz uma denúncia, sua identidade poderá ser mantida em sigilo. Fale com a ouvidoria, pelo telefone, por carta, por e-mail, pelo chat, formulário eletrônico ou compareça pessoalmente. Fale que a ouvidoria do Ministério Público do Piauí escuta. Eu não aguento mais. Você é louca? Você é ridícula. Você
Você tá parecendo uma baleia! A violência começa quando o respeito acaba. Procure a Ouvidoria das Mulheres do Ministério Público do Estado do Piauí. Você sabia que o Ministério Público do Piauí oferece a você uma ferramenta de comunicação direta com a instituição? Por meio do aplicativo MPPI Cidadão, é possível encaminhar manifestações sobre irregularidades em todos os municípios piauienses. Você pode ainda anexar fotos ou documentos que evidenciem o fato ou a situação informada. Além disso, você pode conhecer um pouco mais sobre o órgão, o andamento de processos e verificar onde o MPPI está presente. Ministério Público do Estado do Piauí. Corre não, princesa. Essa tá no ponto, hein? Se não olhar, por que é? A violência começa quando o respeito acaba. Procure a Ouvidoria das Mulheres do Ministério Público do Estado do Piauí. Olá, eu sou Sara Menezes, madrinha afetiva. Estou aqui para convidar você a participar da campanha Apadrinhar, é transformar vidas. Chegou a hora de você também ser referência para a vida de crianças e adolescentes. Seja um padrinho ou madrinha afetiva e faça parte dessa transformação. Acesse o site do MPPI e saiba como você pode se tornar um também. Um dia, seu lixo já guardou uma sobremesa deliciosa. Garantiu momentos de diversão em família. Serviu para matar a sede naquela tarde quente. E permitiu que uma criança fosse feliz. Seu lixo é da sua conta. Separe e encaminhe seu lixo para a coleta seletiva. Se possível, recicle. Estamos de volta com o MPTV. O número de denúncias de assédio moral e sexual no ambiente de trabalho teve uma leve queda nos 6 primeiros meses de 2025, em comparação com 2024. No entanto, os números ainda preocupam o Ministério Público do Trabalho, que reforça a necessidade de adoção de medidas preventivas e punitivas para coibir a prática. Sobre o assunto, vamos ouvir o que diz o Procurador do Trabalho, Igor Costa, coordenador regional de promoção de igualdade de oportunidades e eliminação da discriminação no trabalho do Ministério Público do Trabalho no Piauí. O Ministério Público do Trabalho atua diuturnamente de maneira enérgica no combate a toda espécie de violência e assédio no mundo do trabalho, aí incluído as espécies de assédio moral e assédio sexual. Práticas odiosas, mas que infelizmente ainda se mantêm presentes no mundo corporativo, no nosso país, mais especificamente aqui no nosso estado do Piauí. O número de denúncias recebidas pelo Ministério Público do Trabalho é bastante elevado. Em um recorte dos primeiros 6 meses de 2024, recebemos 193 denúncias e, em comparação com o ano de 2025, houve uma ligeira queda, são 160 denúncias no primeiro semestre, mas que ainda se mantém num número bastante elevado e alarmante. É preciso que as empresas realizem ali o que a gente chama de due diligence, são medidas preventivas de combate a essa prática no ambiente de trabalho. Vale frisar que o empregador ele é objetivamente responsável pelos atos dos seus prepostos. Então, por exemplo, um gerente, um supervisor, um chefe de seção que pratica uma conduta de assédio moral ou assédio sexual, ele torna o seu empregador, torna um empresário responsável pelos seus atos. Então, quem vai responder pelos atos desse preposto é o empregador. Por conta disso, ele deve se manter vigilante com essas medidas de prevenção, canais de denúncia, estabelecer canais de denúncia, inclusive permitindo a veiculação de denúncias anônimas, com apuração célere, rápida e efetiva desse fato, para que, se uma vez identificada essa circunstância,
esse agente assediador seja imediatamente punido e a empresa consiga restabelecer a normalidade ali no ambiente de trabalho. Então é extremamente importante medidas preventivas, mas também medidas repressivas no seio corporativo, para se manter ali a rigidez desse meio ambiente de trabalho livre de todo tipo de violência e assédio, seja moral, seja sexual. E aí o Ministério Público, diante do recebimento dessas denúncias, instaura inquéritos civis para fins de investigar a situação denunciada. Então são ouvidas testemunhas, são realizadas inspeções in loco e após essa apuração, esse estágio de apuração, caso se chegue à conclusão de que aquela denúncia é procedente, de que aquele ambiente realmente está contaminado por atos de assédio, o Ministério Público ele insta as empresas a celebrar um termo de ajuste de conduta, ele faculta a possibilidade de a empresa resolver extrajudicialmente essa situação, promovendo medidas preventivas, medidas repressivas para restabelecer a neutralidade ali naquele ambiente de trabalho, a rigidez daquele meio ambiente de trabalho, e caso as empresas não desejem firmar esse termo de ajuste de conduta extrajudicial, elas são processadas perante a Justiça do Trabalho, o Ministério Público ajuiza ações civis públicas para condenar essas empresas, tanto nessas obrigações, como também a pagar penalidade e indenização por dano moral coletivo. Então, o MPT tem agido dessa forma e neste ano de 2025 foi divulgado na mídia algumas condenações bastante elevadas e significativas em casos em que o MPT ele identificou a prática de assédio sexual e de assédio moral. Olá, começa agora mais um giro de notícias do MPPI. Vamos aos destaques da semana. A Justiça deferiu o pedido do Ministério Público do Piauí, formulado em ação civil pública, e determinou a instituição de servidão administrativa sobre imóvel rural para viabilizar a passagem de rede elétrica do programa Luz para Todos em Uruçuí. A medida beneficiará famílias das localidades Genipapo, Bonfim, Santa Maria, Coco Seco e Barra do Saco. A ação foi instaurada após o MP constatar a negativa injustificada do proprietário em permitir a execução das obras, o que impedia a concretização do programa e prejudicava dezenas de famílias. A decisão determina que a concessionária Equatorial Piauí está autorizada a ingressar no imóvel e dar início imediato às obras. Foi também fixada multa diária de R$ 1.000 em caso de resistência. O processo seguirá para a instrução, mas as obras já podem ser executadas em caráter imediato. A ação é assinada pelo promotor de justiça Tiago Queiroz de Brito. O promotor de justiça Edilvo Augusto de Oliveira ministrou uma palestra sobre a atuação do Ministério Público em matéria de violência doméstica e familiar contra a mulher, para estudantes de direito da Uninasal em Parnaíba. Durante a palestra, foi discutida a importância da Lei Maria da Penha para a proteção das vítimas, a atuação do Ministério Público nas fases extrajudicial e judicial em defesa das mulheres e inovações legislativas. O promotor destacou a atuação da 7ª Promotoria de Justiça de Parnaíba no combate à violência doméstica e familiar contra a mulher, além de apresentar os crimes de maior incidência na comarca em 2025, com base nas denúncias oferecidas pela promotoria. A assessora Joelma de Souza Alves, representando o promotor de justiça Luciano Lopes de Sales, realizou a entrega de 3 aparelhos de ar-condicionado ao Hospital Regional de Corrente. Os equipamentos serão destinados aos leitos de gestantes, puerpérias e recém-nascidos, fortalecendo o cuidado humanizado na maternidade da unidade hospitalar. A ação integra o projeto Leito Acolhedor, uma iniciativa do MPPI voltada à melhoria das condições de atendimento às mães e recém-nascidos. Para a execução do projeto, a 1ª Promotoria de Justiça de Corrente vem destinando valores de ações como a suspensão condicional do processo e acordos de não persecução penal. O promotor de justiça Romerson Maurício de Araújo expediu recomendação ministerial ao município de Bela Vista do Piauí e à Secretaria Municipal de Assistência Social para a adoção de medidas para a criação do Fundo Municipal da Pessoa Idosa. Dentre algumas medidas indicadas pelo MPPI, está a regulamentação do Fundo Municipal da Pessoa Idosa por meio de decreto do Poder Executivo,
a abertura de conta bancária específica vinculada ao CNPJ do fundo e a regularização do cadastro do fundo junto à Receita Federal e ao Ministério dos Direitos Humanos. O município deve apresentar à promotoria, no prazo de 30 dias, um cronograma com as ações previstas para o cumprimento da recomendação e, em 60 dias, encaminhar documentos que comprovem a execução integral das medidas recomendadas. O promotor de justiça Sinobilino Pinheiro da Silva realizou a audiência extrajudicial voltada ao acompanhamento e à garantia do direito à educação infantil e fundamental da comunidade quilombola Olho d'Água dos Negros. Durante a audiência, foram debatidas as principais dificuldades enfrentadas pela comunidade. Pais de alunos e educadores locais relataram episódios de preconceito, bullying e impactos culturais decorrentes da transferência das crianças fora do território. Ficou encaminhada a conclusão dos autos para a realização do estudo jurídico acerca da obrigatoriedade da reabertura do ensino fundamental dentro do território quilombola Olho d'Água dos Negros. E o giro de notícias do MPPI fica por aqui. Até a próxima semana. Representantes do MPPI participaram da inauguração do Procon Municipal na cidade de Valença. A expectativa é de que o órgão beneficie aproximadamente 23 mil habitantes. Essa é a 22ª unidade da rede de Procons municipais do Piauí. Mais um evento importante para o nosso Ministério Público, a instalação da sede do Procon Municipal em Valença, enriquecendo ainda mais o nosso propósito em fortalecer o direito consumerista. Parabéns à Valença, que tem essa unidade, que pode dar aos seus cidadãos um conforto melhor no direito do consumidor. O Ministério Público inaugurou esse Procon em Valença, né? Já nasceu forte, com profissionais qualificados. É um evento que nós vamos continuar, inauguramos. Hoje nós temos 22 PROCON no Piauí, com a perspectiva de chegar até os 30 PROCONs até dezembro e até 2026 inaugurar mais 24 novos PROCONs. Então eu tenho certeza que com esse PROCON, entendeu, funcionando aqui, nós vamos amadurecer a relação da sociedade empresarial que envolve o empreendedor, o colaborador e o consumidor. E essa edição do MPTV vai ficando por aqui. Para outras informações, acompanhe os nossos canais de comunicação. Eu aguardo você na próxima semana.